No vídeo de hoje eu vou contar como contratar um plano de saúde na Holanda. Eu vejo muita gente com dúvidas sobre como contratar um plano de saúde na Holanda e realmente o plano de saúde funciona de uma maneira bem diferente na Holanda, então é importante ter algumas coisas em mente e para quem está chegando isso não é muito claro como funciona. Então nesse vídeo eu vou explicar um pouco como você faz para contratar e como você pode comparar, que também é uma outra pergunta que muita gente faz sobre qual plano de saúde é melhor, qual que é pior, como é que eu comparo, não só preço, mas qualidade. E a primeira indicação que eu dou assim de cara é entrar num site que chama Independer, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para você comparar os planos de saúde. Então lá você vai entrar nesse site e você já vai fazer algumas escolhas, que eu vou falar dessas escolhas aqui, que são as coberturas adicionais. E com isso você consegue ver o preço para um pacote de plano, né, que você escolher entre cobertura básica e adicionais, em várias seguradoras de saúde aqui da Holanda, para você ter uma ideia de preço. A parte de qualidade é meio difícil assim para eu dar uma indicação, porque eu vejo muitas experiências, muita gente falando bem de alguns planos, falando mal de outros planos. Neste momento eu uso o ASR, que era antigo Ditso. Eu não tenho reclamação nenhuma do meu plano de saúde, acho muito bom, tudo que eu precisei eu não tive problemas, o aplicativo deles funciona muito bem, é muito claro. O meu marido tem Menses, ele também não tem muita reclamação, mas não sei se ele é uma boa referência para isso, porque ele quase não usa o seguro-saúde dele. Mas eu sei que a Menses também é uma seguradora com bastante nome, bastante famosa aqui na Holanda e que deve ter uma boa qualidade. Já vi muita gente falando de Aon, principalmente para quem é estudante ou para quem vai ficar um período mais curto na Holanda, muita gente opta por esse. Mas assim, em geral, todas as seguradoras de saúde são reguladas pelo governo, todas elas têm que seguir várias regras que são determinadas pelo governo e, em geral, pelo que eu ouço, assim, né, dos comentários que já surgiu essa pergunta no grupo algumas vezes, qual que é melhor, qual que vocês têm, se vocês recomendam, etc e tal. Eu acho que eu tenho a impressão que todas elas têm assim um mesmo nível de qualidade. Eu nunca vi alguém reclamar especificamente de uma seguradora e dizer que aquela seguradora é muito ruim, não vale a pena, e várias pessoas de repente também concordarem. Eu acho que tem algumas seguradoras que atendem a um público mais específico, como é o caso da Aon, por exemplo, mas eu particularmente não tenho muita experiência para falar, porque eu nunca usei a Aon, sempre usei a Ditso, que agora é a ASR, e eu não tenho reclamação nenhuma em relação ao meu seguro-saúde, sempre funcionou muito bem. E nesse site Independer você vai conseguir ver a parte de preços, principalmente, para você comparar quanto que custa a mesma coisa em cada uma dessas seguradoras e tomar uma decisão de qual delas você quer contratar. Nesse site você vai simular esse passo a passo, né? Como eu falei, as coberturas adicionais, que eu vou comentar algumas aqui para explicar mais ou menos como funciona, o que de repente você tem que pensar para definir se vale ou não a pena você contratar a cobertura adicional. Começando pelo Risiko, que todo mundo pergunta que diabo é Risiko. Já expliquei num outro vídeo que tem no canal sobre planos de saúde na Holanda, como funciona a saúde na Holanda, mas vale repetir porque também é uma dúvida muito frequente. O plano de saúde aqui na Holanda, na verdade, é um seguro saúde que funciona mais como seguro de carro do que como o plano de saúde que a gente está acostumado no Brasil. Então você contrata o plano de saúde sempre por um período de um ano, que é 1 de janeiro a 31 de dezembro, e nesse um ano você tem um valor que é o Risiko, que é como se fosse a franquia do carro. Então parte de tudo que você vai gastar no seu plano de saúde, você vai pagar como se fosse uma coparticipação a essa franquia, que é o Risiko. O que é acima desse valor você não paga e é coberto pelo seguro. Tem algumas coisas que não entram no Risiko, não são muitas, pela minha própria experiência, de tudo que eu já usei, já fiz tratamento complexo assim usando o plano de saúde da Holanda. A maioria das coisas foram cobertas no Risiko. O que às vezes não entra no Risiko e eu tenho que realmente pagar a parte são alguns tipos de medicamento, mas espera que eu vou chegar lá. Explicando o Risiko, em 2023, o Risiko mínimo que todo mundo que assina o plano de saúde tem que, né, vai contratar é 385 euros. Esse é um valor regulado pelo governo. Existem várias conversas para de repente mudar o Risiko ou
mesmo não ter mais o AR Risco, mas por hora, em 2023, que é quando eu estou gravando esse vídeo, o AR Risco custa esses 385 euros, que é o valor mínimo de AR Risco quando você vai contratar um seguro saúde. Então, isso significa que se você usar o seu plano de saúde, você vai gastar, além do valor da contratação do plano de saúde, pelo menos 385 euros dentro desse um ano, porque você contrata o seguro por um ano, de coparticipação nos procedimentos que você fizer utilizando seu seguro saúde. Tem algumas coisas que entram no AR Risco, tem coisas que não entram no AR Risco, mas assim, não tem como trazer isso no vídeo, porque é muita coisa, é muito detalhe, é muito específico, mas o que vale entender do AR Risco? Você pode contratar uma cobertura adicional de AR Risco, então em vez de pagar 385, você pode pagar, se não me engano, até 895 euros, se não me engano, que é o valor que está esse ano. O valor do AR Risco também é revisado pelo governo e às vezes aumenta de ano para ano, e essas contribuições adicionais também. E o que significa você fazer essa contribuição adicional? Quando você aumenta o AR Risco, o seu valor de plano de saúde, o contrato de um ano, ou você pode pagar um ano de uma vez, ou você pode pagar em 12 meses, né? Mas o valor do prêmio, né, do seguro, que você tem que pagar para o seguro, ele diminui, porque você está se dispondo a contribuir mais com o plano de saúde. Então, se você é uma pessoa que acha que não vai usar muito o seu seguro saúde, vale a pena você aumentar o valor do AR Risco, porque o AR Risco você só vai gastar se você usar o plano de saúde, porque ao aumentar o seu AR Risco, ele te dá um desconto no valor total do plano de saúde. Então, se você for uma pessoa, por exemplo, que nem o meu marido, que se recusa a ir no médico, que se recusa a fazer um check-up, que se recusa a tudo, que quase não usa, que dá lucro para o plano de saúde, vale muito a pena você escolher um AR Risco maior. E você consegue, nesse site de comparação, fazer essa conta de quanto vai baratear o seu plano de saúde se você escolher um AR Risco maior. Agora, se você é uma pessoa que usa o plano de saúde, ou que já tem um tratamento que você sabe que vai ter que continuar na Holanda, ou, por exemplo, você tem plano de engravidar, e aí, naturalmente, você vai acabar usando mais o plano de saúde, né? Se você tem alguma perspectiva de que você vai usar mais o seu plano de saúde, aí talvez valha mais a pena você escolher o AR Risco básico, mas é uma conta, assim, que não é muito fácil de fazer, porque a gente, na verdade, tirando algumas questões, a gente, né, por exemplo, da gravidez, foi uma gravidez muito planejada, tirando isso, você não consegue saber muito bem o que você vai precisar de saúde, né, você não consegue prever tudo que você vai ficar doente no próximo ano para poder contratar. E plano de saúde, você só pode mexer nessas condições anualmente, então até o dia 31 de dezembro você pode mexer nas condições do plano de saúde que você já tenha contratado e alterar o AR Risco ou colocar coberturas adicionais, mas a gente não sabe, eu não sei o que o ano que vem, que doenças eu vou ter, o que vai acontecer na minha vida, quanto eu vou precisar do plano de saúde. Então é um pouco loteria, mas é uma coisa para você ter em mente e entender que você pode utilizar esse artifício para reduzir o valor do seu seguro-saúde. Todo seguro-saúde tem uma cobertura básica, que é uma coisa regulada pelo governo, e o governo determina o mínimo que todas as seguradoras têm que cobrir, das coisas que eles têm que cobrir. E quando a gente ouve a palavra cobertura básica, muitas vezes a gente conecta com um plano de saúde bem furreco no Brasil, né? E na verdade, o que é cobertura básica aqui é o que, pensando na filosofia brasileira de plano de saúde, a cobertura básica daqui é bem melhor do que a cobertura básica de um plano básico no Brasil, de um plano privado no Brasil. Porque assim, eu vou dar alguns exemplos de coisas que são cobertas na cobertura básica do plano de saúde daqui e que eu sei que, por exemplo, no Brasil não necessariamente são. Então, por exemplo, eu sei que alguns tratamentos de fertilidade, alguns tratamentos de câncer, coisas, transplante, várias coisas que no Brasil não seriam cobertas pelo plano de saúde, aqui na Holanda são cobertas pelo plano de saúde. Então, cuidado com essa palavra de cobertura básica, porque não significa que cobre o básico do básico como a gente está acostumado no Brasil. A cobertura básica daqui é muito mais ampla. Então, a cobertura básica daqui, por exemplo, e acho que é a parte mais importante até, cobre inclusive medicamentos dentro de tratamentos que você venha a fazer. Não que cubra todos os medicamentos,
mas em muitos tratamentos, inclusive os medicamentos são cobertos. Então, se você for parar no hospital, por exemplo, e o hospital te der remédio, vai estar coberto no plano de saúde. O que muitas vezes no Brasil, se você for para o hospital, você sai com uma receita para comprar um remédio na farmácia que você tem que pagar do seu bolso. Aqui na Holanda, muitas vezes, em muitos casos, o remédio está incluso. Uma discussão que também está em andamento em relação à cobertura básica, que eles chamam de básica, e medicamentos, é que, por exemplo, o anticoncepcional não está na cobertura básica do plano de saúde. Mas há uma discussão para se incluir na cobertura básica, porque é uma coisa de necessidade básica e é uma coisa que até para o plano de saúde é mais barato te ajudar a não engravidar do que cobrir custos com a sua gravidez, não é mesmo? Então, é uma coisa que também está lá no governo, que há uma discussão forte sobre isso, que muita gente acha que deveria incluir na cobertura básica o anticoncepcional, e hoje na maioria dos planos não é incluso na cobertura básica. Você pode adicionar, né, colocar como uma cobertura adicional, incluir isso no plano de saúde, mas hoje não é coberto. Mas tem muito medicamento que você consegue pegar por dentro da cobertura básica, que entra no risco, mas acima de um valor você não vai pagar nada por aquele remédio, principalmente se ele for parte de um tratamento que você está fazendo, por exemplo, com um especialista no hospital. Também não vou entrar em muito detalhe, porque é muito específico o que cobre, o que não cobre, que remédio que está dentro, que remédio que está fora. Eu não tenho nem conhecimento para falar sobre isso. E é um assunto muito amplo, mas o importante é você ter em mente que cobertura básica aqui tem um significado muito diferente do que a gente pode imaginar como cobertura básica no Brasil. E aí você tem que pensar, né, que quando você olha o preço do seguro-saúde aqui, principalmente quem está chegando tem a tendência de comparar com as coisas do Brasil, vai achar o seguro muito caro, porque um seguro-saúde aqui custa em média 130, 150 euros por mês. Então, quando você comparar com isso e pensar cobertura básica pensando na filosofia Brasil, parece um absurdo de caro. Mas tem essa diferença do que é cobertura básica e outras questões também. Tem a questão de custo de vida. O custo de vida aqui é muito mais caro. Naturalmente, o custo da saúde é muito mais caro. Naturalmente, o custo do plano de saúde vai ser mais caro. Então, assim, mas também acho que quando a gente começa a entender tudo que o plano de saúde daqui cobre, você começa a entender que talvez não é tão caro quanto parece. Não é barato, mas não é tão caro quanto parece pela quantidade de coisas que você está segurada. Para além da cobertura básica, você pode colocar adicionais, como por exemplo fisioterapia. E tudo isso, todos esses adicionais que eu vou falar, você tem que fazer conta. Então, por exemplo, fisioterapia. Eu, quando contratei, não coloquei fisioterapia, porque não tinha nada na minha vida que indicasse que eu ia precisar de fisioterapia. Não tenho nenhum problema crônico, de junta, de joelho, de sei lá o quê, que eu precisasse de fisioterapia. Então, nesse caso, eu não coloquei. Mas se alguma pessoa que tem já um problema, que sabe que vai utilizar fisioterapia, vale a pena colocar na cobertura adicional, mas é uma conta que você tem que fazer. Se eu colocar fisioterapia, vai cobrir quantas horas de fisioterapia e cobrindo quanto vai custar, quanto vai aumentar no valor mensal ou no valor total da apólice e quanto custa isso se eu tiver que pagar a parte. Essa foi uma conta que a gente fez para várias coisas. Fizemos para risco, quando eu contratei meu plano de saúde, fiz para fisioterapia, no meu caso eu não tinha necessidade, então nem incluí. E outras questões que eu vou até falar aqui, mas fazer essa conta e pensar se é uma coisa que você vai utilizar ou não. Vale a pena dizer que, por exemplo, nesse exemplo da fisioterapia, vamos supor que você sofra um acidente de carro. E aí você, sei lá, quebrou a perna e precisa fazer uma fisioterapia. O meu entendimento é que, neste caso, como veio de uma situação de que foi um acidente, que você passou, sei lá, quebrou a perna e vai ter que fazer algumas sessões de fisioterapia, neste caso está coberto. Agora, se eu simplesmente acordei com uma dor no joelho, ligo pro médico e falo, quero passar na fisioterapia porque eu tô com dor no joelho, esse não é coberto. Por quê? Porque, né, uma coisa mais dia a dia, uma coisa que não vem de um tratamento. Então, assim, essa é uma outra questão que eu até procurei um pouco para ver exatamente como funciona. Não é muito claro, mas o meu entendimento foi esse. Mas importante você pensar que se você é uma pessoa que já tem algumas necessidades, já tem algumas coisas que você faz, como a fisioterapia, de repente vale a pena incluir como adicional. Outra coisa que você pode colocar como adicional é
a questão do odontologia, né, dentista. Então aqui não tem um plano específico de odontologia como tinha no Brasil. No Brasil eu tinha plano de saúde e tinha o plano odontológico, que era uma coisa à parte. Aqui ou você paga no particular ou você inclui no seu plano de saúde. Então é um adicional que você pode incluir. E normalmente eles te dão várias opções. Então uma cobertura básica de odontologia, que pela minha experiência, primeiro eu não tinha incluído. E aí, quando eu passei no dentista, o preço que ela me fez de orçamento, e aí eu fui olhar no meu plano de saúde, o orçamento para fazer coisas básicas, assim, fazer 2 limpezas no ano, que é o que é recomendado aqui na Holanda, é você fazer 2 limpezas, né, no dente por ano, e mais uma cárie que eu precisava, na verdade, uma obturação que eu precisava refazer, dava mais ou menos o valor que eu pagaria para ter a cobertura básica, e isso seria coberto pela cobertura básica do plano de saúde. Então aí naquele ano eu mudei e passei a contratar a cobertura adicional de dentista, porque aí passa, né, pelo menos as coisas básicas do dentista passam a ser cobertas pelo plano de saúde. E olhando o valor, né, que eu paguei na época para fazer isso e o valor que o plano me cobraria e o quanto que ele cobriria, valia a pena. É lógico que tem 1000 questões na odontologia, você pode, sei lá, também sofrer um acidente, quebrar um dente, tem 1000 outras coisas que podem sair do controle, mas também você tem que olhar a sua necessidade. Eu lembro que tinha alguma coisa, por exemplo, para você contratar um plano adicional, que era bem mais caro para ortodontia. Se você já tem aparelho dentário no Brasil e quer continuar o tratamento aqui, é uma coisa que você vai ter que contratar também à parte. E aí tem os planos à parte e o que inclui em cada um desses planos. O anticoncepcional, como eu falei, tem uma discussão aí no governo, mas é uma coisa que você pode incluir como cobertura à parte também. Então é uma escolha aí, né? Vai da situação de cada um, quem toma, quem não toma. Os remédios na Holanda não são muito baratos, então procure pesquisar o remédio que você toma, quanto ele custa, para você ver se vale a pena incluir no seguro ou não. Outra coisa que pode incluir no plano de saúde que eu achei interessante é lentes de contato e óculos. Então você pode colocar uma cobertura adicional para adquirir lentes de contato e ou óculos. Tem algumas regras lá, mas é uma coisa que você também pode incluir como cobertura adicional. Então se você é uma pessoa que, por exemplo, tem um grau que muda sempre, né? Você está num momento que seu grau muda sempre, talvez valha a pena incluir, porque você tem que trocar no mínimo a lente, mas aí também é de cada um, né? Principalmente para mulheres também tem algumas coberturas adicionais relacionadas à gravidez, então se você quer ter o bebê no hospital, quantidade de horas sobre Kramzorg. Então aqui no canal eu tenho uma playlist só sobre ter filho na Holanda, que fala muito sobre gravidez, o que é Kramzorg. Falo dessa história de ter filho no hospital ou ter filho em casa. Então, se você tem essa necessidade, não, né? Se você tem planos de ter filhos em algum momento, é interessante dar uma olhada nessa playlist para entender como as coisas funcionam, para ver se o que você contrata ou não em relação a esse quesito. Mas são também coberturas adicionais que estão disponíveis e que você tem que escolher na hora que vai contratar o plano. Lembrando que a cobertura básica vai cobrir todo o básico, que é, se você tiver uma complicação, que na playlist tem vídeos que eu explico sobre a gravidez na Holanda, eu explico que aqui é feito o parto normal e todo o pré-natal, por exemplo, está na cobertura básica do plano de saúde. Mas, por exemplo, se você tiver uma complicação e precisar fazer uma cesariana, isso também está na cobertura básica do plano de saúde. Mas, por exemplo, ter o bebê no hospital é uma coisa que não está na cobertura básica no plano de saúde. Está na cobertura básica ter em casa, mas ter no hospital não está na cobertura básica. Então é outra coisa que você pode optar, que a conta que a gente fez a gente pesquisou quanto custaria no hospital da cidade, quanto que o plano estava cobrando a mais e se valia a pena ou não colocar dentro do plano. Essas são normalmente as perguntas que fazem, de repente pode variar porque pode ter entrado ou saído alguma coisa dentro da cobertura básica, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, mas basicamente o que a gente fez quando a primeira vez que eu fui contratar plano de saúde aqui na Holanda foi comparar quanto custam essas coisas individualmente e quanto que o plano estava me cobrando para colocar essas coberturas adicionais e se eu tinha necessidade dessas coberturas adicionais. É importante lembrar que para contratar plano de saúde você já precisa estar com seu BSN prontinho, porque é uma das coisas que você precisa informar para o plano de saúde. Então, se você ainda não se registrou na Holanda, você não consegue contratar o plano. Você consegue, obviamente, fazer esse orçamento,
Mas para contratar em si, você precisa ter o BSN, ter o seu cadastro bonitinho na Holanda. E dá para fazer toda a contratação do seguro online. Eu fiz tudo online, mandei todos os documentos online, demorou algumas semanas para eles analisarem os documentos. E aí depois dessas semanas eles me responderam que estava tudo ok. E eu recebi em casa uma carta, porque a Holanda adora mandar uma cartinha para tudo, com dizendo que estava aprovado, com as informações e com o cartãozinho do seguro de saúde para mim. E o último lembrete que eu vou dar aqui, e a última também dica, informação importante, é que é obrigatório ter seguro-saúde na Holanda. E embora tenha na lei, e muita gente também faz confusão com isso, que embora tenha na lei que você tem até 4 meses para contratar o seu plano de saúde depois que você chega na Holanda, mesmo que você espere esse prazo, você vai pagar o retroativo do seu seguro-saúde contando do dia que você se registrou na prefeitura. É por isso também que demora para eles avaliarem a documentação, porque eles precisam saber a sua data de registro para calcular o seu seguro-saúde contado da sua data de registro. Então não faça como muita gente que vê que eu posso contratar, eu tenho 4 meses para contratar o seguro-saúde, então eu vou contratar o seguro-viagem por 3 meses e depois eu passo a pagar o plano de saúde no 4º mês. Não faça isso, você vai jogar dinheiro no lixo, porque você vai pagar 2 seguros. Você vai pagar o seguro viagem que você contratou e o seguro da Holanda retroativo à sua data de registro na prefeitura. Então, não faça essa bobagem, que já vi gente reclamar disso, que fez isso e não sabia que pagava retroativo, mas paga. Eu quero fazer um vídeo de perguntas e respostas sobre plano de saúde e sistema de saúde na Holanda, então se você tem dúvidas, perguntas, deixa aqui nos comentários que eu vou juntar tudo para fazer um vídeo só sobre perguntas e respostas desse assunto, que é um assunto complexo, que é um assunto que todo mundo tem dúvida, porque é muito diferente do Brasil, é um grande choque cultural. Tem uma playlist aqui no canal só sobre saúde na Holanda, com todos os vídeos que eu já fiz sobre esse assunto, que também pode te ajudar muito. Visite essa playlist para você aprender um pouco mais e poder se inteirar, entender como tudo funciona. Se inscreva também no canal se ainda não é inscrito, e muito obrigado por me assistir.